O que a história estuda? A história estuda justamente o processo de mudanças ocorridas nas sociedades. Incluem-se aí as mudanças no campo, da comunicação, da moda, da alimentação, da construção de moradias, do lazer, entre outros. Mas a história não estuda apenas as mudanças, estuda também as permanências, ou seja, aquilo que, mesmo com o passar dos anos, não mudou ou mudou pouco. Exemplo disso são as construções presentes em algumas cidades brasileiras, como Ouro Preto, São Luís, Olinda, Goiás e Salvador. Repare que elas são muito antigas, foram construídas há muito tempo e preservadas até hoje. As permanências também podem ser percebidas nas brincadeiras antigas que continuam sendo praticadas até hoje. Pular corda, brincar de peteca, de boneca, de carrinho, de esconde-esconde e de amarelinha são exemplos de permanência. Concluindo aqui, a história estuda as mudanças e também as permanências. Procura perceber o modo de que as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Ou seja, a história estuda o tempo passado e também o tempo presente. Por isso, pode-se dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. O tempo. Para escrever a história, os seres humanos tiveram de resolver o problema de situar os acontecimentos no tempo. Por isso, ao longo do tempo, criaram diferentes calendários, isto é, diferentes modos de contar e dividir o tempo. Para dar início à contagem do tempo, cada povo escolheu uma data que é importante para ele. Os judeus, por exemplo, começam a contar um tempo a partir da criação do mundo, que para eles se deu no ano de 3760 antes do nascimento de Cristo. Já os muçulmanos contam o tempo a partir da ida do fundador da sua religião, Maomé, da cidade de Meca para Medina, onde hoje é a atual Arábia Saudita. Esse fato ocorreu no ano 622 depois de Cristo. Os cristãos, por sua vez, escolheram o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo. Por isso, o ano de 2021 para os cristãos corresponde ao ano 1442 para os muçulmanos e de 5781 para os judeus. O calendário cristão. O calendário cristão é o mais usado no Brasil. Contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Para nós, portanto, aos fatos ocorridos antes e depois de Cristo nascer. No caso dos acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, ao lado da data colocamos a abreviatura AC. Um exemplo: os seres humanos aprenderam a produzir o fogo por volta de 10.000 anos AC. Já a penicilina foi descoberta em 1928. Isso quer dizer que, quando se realizou essa importante descoberta, tinham se passado 1928 anos do nascimento de Cristo. Ao escrever a data dos fatos ocorridos depois de Cristo, não é necessário colocar a abreviatura DC. Coloca-se apenas o ano. O nosso calendário divide o tempo em dia, mês e ano. Década são 10 anos, séculos 100 anos e milênio 1000 anos. Assim, dizer que estamos em 2021 significa que já passaram-se mais 2 milênios e 21 anos do nascimento de Cristo. O século é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores, geralmente escritos em algarismos romanos, como século I, século III, século XX e assim por diante. Há duas regras práticas para saber a que século pertence determinado ano. Primeiro, quando o ano termina em 00, é só eliminá-los e depois que sobrar, iniciará o século. Exemplo, 1200, século XII, 1900, século XIX. Quando o ano não terminar em 00, é só eliminar os dois últimos algarismos e somar um ao número que sobrou, e você terá o século. Exemplo, 1995. 19 mais 1 igual a 20. Então fica século XX. É preciso observar ainda que essas regras são válidas para calcular tanto os séculos anteriores quanto os posteriores ao nascimento de Cristo. Para representar e ordenar os fatos numa sequência cronológica, utiliza-se a linha do tempo. Mas essa linha do tempo ela já está um pouco defasada, porque
ela foi construída usando-se qualquer unidade de tempo, né? Mas a gente sabe que o tempo não é linear, o tempo não segue uma cronologia, porque o mesmo tempo que está passando aqui para a gente está passando para todas as outras sociedades que vivem no mundo. Então, não tem como ela seguir uma linha reta. Bem, coisa que nós temos que deixar bem claro. O tempo histórico. Como se vê, o tempo cronológico criado pelos seres humanos é o resultado de uma convenção, isto é, de um acordo entre eles. Mas os historiadores não se interessam apenas em situar os acontecimentos no tempo. Interessam-se também pelas mudanças e permanências que ocorreram nas sociedades humanas ao longo do tempo. Esse tempo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos na Terra é chamado de tempo histórico. Mas atenção, as mudanças não ocorrem do mesmo jeito e nem no mesmo ritmo em todo lugar. É que cada povo tem um tempo e um ritmo que lhes são próprios. Os brasileiros que habitam cidades com muitos prédios, avenidas largas e luminosas por toda parte, vivem de um jeito e num ritmo muito parecido. Eles vivem no mesmo tempo histórico. Por isso que a gente não pode jamais usar a linha do tempo, tudo bem? Porque as pessoas não vivem no mesmo ritmo, bom? Então, vamos ficando por aqui, tá? Até a próxima aula.